Bom dia a todos e todas. Eu sou a professora Cláudia Pereira Krieger, do Departamento de Geomática do setor de Ciências da Terra, e em conjunto com o professor Paulo Sérgio de Oliveira Júnior, elaboramos esse material sobre GNSS, Global Navigation Satellite System. Esse tema foi dividido em duas partes, a qual será a parte 1 apresentada por mim e a parte 2 será apresentada pelo professor Paulo. Essa parte 1, ela engloba a definição da geodésia espacial, o que é, na verdade, o GNSS, aplicações do GNSS na engenharia e os sistemas existentes nos dias atuais, características dos sistemas GNSS, as principais fontes de erro que atuam no posicionamento, e as classificações. Nós vamos empregar uma das classificações possível, uma referente ao estado de movimento da antena e outra quanto ao método. E as referências bibliográficas que foram empregadas e que podem ser consultadas pelos senhores para aprimorar ou agregar mais conhecimento além dessas aulas. Vamos então entrar no conceito de geodésia espacial, que baseia-se na observação de corpos celestes e satélites artificiais. Ela também é conhecida como geodésia celeste. Então, ela iniciou, se nós olharmos nessa figura do professor Wells, com observações aos astros, que era a nossa astronomia. Então, conhecida a posição dos astros no espaço, era possível determinar a posição de um objeto, de uma pessoa na superfície da Terra. Posteriormente, com o lançamento dos primeiros satélites artificiais, foi verificado que se você lançasse um satélite de órbita baixa e fotografasse ele a partir de um telescópio na superfície da Terra contra o céu estrelado, você conseguia, a partir da posição, a partir da posição das estrelas e da órbita descrita pelo satélite, você conseguia determinar coordenadas de pontos na superfície terrestre. Posteriormente, surgiu a possibilidade de, a partir do satélite, serem transmitidos sinais para a superfície terrestre, e aí, com essas informações medidas, podia-se determinar ou a direção, ou a distância, ou a variação de distância, determinando, então, a coordenada de pontos na superfície terrestre. A primeira constelação foi americana, chamada Transit, que trabalhava com o efeito Doppler, por diferença de frequência. Na sequência, desenvolve-se novas constelações, por exemplo, a americana, que é o GPS, onde satélites de órbitas médias também enviam informações para a superfície da Terra e, mediante o conhecimento da posição do satélite no espaço e essa medida efetuada, eu consigo determinar as coordenadas de pontos na superfície terrestre. Seguiram-se no mesmo conceito as constelações GLONASS, Galileu, Beidou, que nós falaremos um pouco mais à frente. Outra forma que foi desenvolvida dentro da geodésia espacial foi a possibilidade de medir com laser. Então, nós tínhamos a possibilidade de, a partir de um canhão ou de um objeto na superfície da Terra, pode ser um objeto, um canhão móvel, né? Eu enviaria um sinal de laser para um satélite que possui refletores de laser e esse sinal retorna para o seu emissor. Então, medido o tempo que o sinal levou para sair do telescópio, bater no satélite e retornar, nós tínhamos aí a distância medida com laser. E como funcionou o método em satélites, também foi feito o desenvolvimento na Lua. Foram colocados refletores de laser na Lua e foram enviados a partir de telescópios terrestres sinais de laser para a Lua e esse sinal retornou. Então, isso foi a primeira vez que foi determinada a distância Terra-Lua. E a tecnologia mais precisa que nós temos na geodésia espacial, que é o VLBI, Very Long Base Interferometry, é que se baseia na que existem quasares, que são fontes de energia a milhões de anos-luz de nós e que enviam energia para a superfície da Terra, e essas antenas que são instaladas na superfície da Terra são capazes de receber essas energias. E como elas estão muito distantes das antenas que estão posicionadas em terra, nós podemos partir do pressuposto que o sinal chega paralelamente nas duas antenas. Então, é possível determinar, então, a distância entre essas antenas e fazer um monitoramento
do deslocamento de pontos na superfície da Terra. Então, todas essas tecnologias, elas possibilitam a gente determinar coordenadas, determinar direções, distâncias e variações de distâncias, nos levando à determinação também de coordenadas na superfície da Terra. Hoje também, dentro dessas tecnologias, é possível nós medirmos distância satélite a satélite. Por exemplo, eu poderia monitorar a distância entre esse satélite de órbita média com o satélite utilizado para o laser. Também é mais uma das tarefas, né, ou objetivos da geodésia espacial. Aí vamos à pergunta, o que é o GNSS? Né? No cotidiano, né, nós sempre vemos falar muito hoje apenas sobre o GPS, que é o Global Position System. Mas como não há só uma constelação de satélites, que é o GPS, e sim várias outras, então no momento em que nós utilizamos sistemas de navegação por satélite, nós denominamos de GNSS, que vem de Global Navigation Satellite System, ou seja, um sistema global de navegação por satélites. Dentro dos existentes, nós iniciamos com o GPS, paralelamente, que é um sistema americano e tinha no início só fins militares. Posteriormente foi apresentado o GLONASS, que é um sistema russo e também para fins militares. Um tempo depois surgiu o sistema europeu, que é o Galileu, e temos o sistema chinês aqui citado, o Beidou. Todos esses sistemas, eles possibilitam que você se posicione na superfície da Terra, né, recebendo informações contínuas dos satélites. Aí esses sistemas, independente de qual deles, são compostos por segmentos. Então nós podemos dizer que se existe o segmento espacial, que é formado pelos satélites, né, que estão orbitando em torno do planeta, o segmento de controle, que é aquele que monitora a posição do satélite no espaço, e é o único que consegue enviar informações para esses satélites, por exemplo, se precisar fazer pequenas manobras do espaço, essa informação é definida por uma estação de controle principal, que vai encaminhar via antenas terrestres informações para o satélite. E existe o sistema usuário, né, do segmento, que é todo mundo que utiliza o sistema e até os desenvolvedores, se nós pensarmos, de software, os desenvolvedores de equipamentos e assim por diante. Aplicações. Vamos falar um pouquinho de aplicações para mostrar para vocês o quanto é importante vocês aprenderem um pouco da teoria que virá na sequência para vocês entenderem melhor. Então, por exemplo, aqui é um levantamento que o professor Paulo de Oliveira Júnior participou quanto ao monitoramento de estruturas numa barragem de Lajeado, Tocantins. Então, aqui nós temos a barragem e a gente observa que existem pontos externos bem distantes dessa barragem e dois marcos que foram construídos nas extremidades da barragem. Qual o objetivo desse trabalho? É que a partir desses pontos externos consiga-se monitorar se esses marcos que estão implantados na barragem estão sofrendo ou não deslocamento. Qual a importância disso? Bom, nós sabemos que toda barragem é de contenção e é de fundamental importância que você tenha o monitoramento dessa estrutura. Então, uma forma de fazer isso é utilizando o sistema GNSS. Nós colocamos o equipamento no modo estático, ou seja, parado sobre as RNs, e nós vamos coletar dados e pós-processar eles. O tempo que a gente fica no ponto, sempre lembre que vai ser função da distância entre essas estações. Utiliza-se normalmente para longas observações, como vai acontecer aqui, um intervalo de 15 segundos e um ângulo de elevação de 10 graus, ou seja, eu só vou gravar dados que satélites estão acima de 10 graus no horizonte. Isso porque nós veremos posteriormente que tem como objetivo minimizar um dos erros que atua no posicionamento. Uma outra aplicação pode ser referente ao monitoramento ambiental. Então, eu coloquei aqui o monitoramento de linhas de costas. Então, é possível, né, nós determinarmos a posição de uma linha de costa e eu posso pensar em duas finalidades. Uma seria para atualizar uma carta náutica e outra para o monitoramento do recuo ou avanço. Então, essas linhas de costas, elas são determinadas, mas elas têm diferentes níveis de exigência. Por exemplo, para atualização de uma carta náutica, existe uma norma brasileira, norma 25,
que coloca lá que a precisão exigida para as linhas de costa estarem numa carta náutica é de 10 metros. Desta forma, eu posso empregar simplesmente o posicionamento por ponto, ou seja, eu poderia sair aqui com o receptor de navegação e determinar essa linha de costa. Então, eu estaria caminhando apenas com o receptor de navegação. Atenderia, né, em 95% dos casos, essa exigência aqui. No segundo caso, onde o meu interesse maior é monitorar essa linha de costa ao longo do tempo para determinar quanto ela está erodindo e quanto ela está avançando, então eu não posso trabalhar com essa precisão. Eu preciso ter aí um erro máximo, vamos dizer, de 10 centímetros na determinação da linha de costa. Desta forma, eu usaria um posicionamento relativo cinemático, que seria caminhar ao longo da linha de costa, gravando as informações de segundo em segundo, que é o que a gente usa, mas quando eu for processar os dados, o importante é que essa estação que se move esteja distante de uma estação de referência, que está em qualquer lugar, no máximo 15 quilômetros. Também poderia se pensar, né, para aqueles que talvez já tenham um pouco mais de conhecimento, que eu poderia fazer essa determinação de linha de costa utilizando o posicionamento em tempo real, que se chama aí RTK, Real Time Kinematic. Só que, como eu quero melhor precisão e não tenho necessidade de ter a posição dessa linha de costa em tempo real, eu trabalharia com o pós-processamento dos dados. Então, aqui vocês veem uma superposição de linhas. Claro que esse aqui foi feito para diferentes métodos de geodésicos, mas a gente pode fazer apenas com um método, fazer uma comparação e analisar exatamente isso, onde está havendo um recuo e onde está havendo uma progradação da linha de costa. Então, aqui vocês veem, aqui como foi feito um levantamento, esse foi do trabalho mestrado do Babinski, com vários métodos, então foi feita uma comparação da precisão que cada método nos dá. Uma outra aplicação diz respeito à determinação de coordenadas geodésicas, então são determinadas coordenadas geodésicas de marcos, por exemplo, aqui vocês têm um exemplo onde existem 3 marcos próximos a uma régua linimétrica, eles estão aqui, a régua está lá, onde foi determinadas as coordenadas geodésicas desses marcos para transporte à régua linimétrica. Então é feita uma instalação de um equipamento GPS, os dados são armazenados. Quanto tempo? Depende de qual é a distância dessas estações em relação a quem eu vou processar os dados, né? Então, é função do comprimento da linha de base. Grava-se dados, pode ser de 15 em 15 segundos e o ângulo de elevação de 10 graus. Esse trabalho foi feito em Piraquara 2, né, para a gente poder georreferenciar essa régua linimétrica que fica medindo a variação do nível instantâneo da água. Outra aplicação do GNSS na engenharia, que eu separei para vocês, diz respeito à agricultura. Então, aqui vocês têm umas fotos de um trabalho que foi realizado na Fazenda Experimental da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que tem um projeto de pesquisa em conjunto conosco, e onde foi, por exemplo, o objetivo era determinar a posição do trator durante uma operação de semeadura. Então, o que é feito dessa forma? É utilizado o sistema que a gente chama RTK, Real Time Kinematic, onde eu tenho uma estação de referências que calcula os eus que atuam sobre ela. Esses eus são empacotados e mandados no formato especial chamado RTCM por um meio de comunicação que aqui no caso é o rádio VHF. Esse rádio vai transmitir esses eus para o trator, que tem um posicionamento absoluto também com eus, e recebendo essas informações da estação de referência, aplica no cálculo instantâneo e determina uma coordenada no posicionamento com precisão melhor do que aquela do posicionamento absoluto. Então, aqui nós temos as antenas instaladas na superfície do trator. Então, isso foi feito e foi possível com essa determinação da posição do trator em tempo real, efetuar um mapeamento, né, uma determinação de linhas ao longo do terreno, e aí nós temos a visibilidade dessas linhas de coletas durante a semeadura. Então, na agricultura de precisão é muito utilizado o posicionamento em tempo real, porque existe um interesse em ter algumas informações em tempo real. Por exemplo, se vocês têm um SIG, eu posso ter o posicionamento em tempo real, eu consigo ver as áreas que talvez eu poderia jogar mais venenos ou menos veneno. Então, aí você tem mais informações para gerenciar a sua agricultura.
Bem, uma outra aplicação diz respeito ao georreferenciamento de imóveis rurais. Então, a Universidade Federal do Paraná, ela tem uma fazenda experimental em Rio Negro, que vocês podem observar aqui a localização, e essa fazenda experimental não tinha seu georreferenciamento efetuado. Então, os pesquisadores do Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia foram a campo e fizemos todo o georreferenciamento da fazenda, ou seja, isso consiste em determinar os marcos de divisa para que a propriedade seja demarcada. Então, foi instalado inicialmente um pilar de centragem forçada na propriedade. Esse pilar ele ficou sendo ocupado pelos receptores de INSS continuamente, durante horas, durante dias, de forma que eu pudesse determinar com precisão a coordenada desse marco em relação às estações da RBMC. Posteriormente, precisamos também das coordenadas dos marcos de divisa, só que como nós temos uma estação base na propriedade, muito próxima, então nós efetuamos posicionamentos também estáticos, então nós estaremos fazendo o método relativo, porque eu vou processar com essa base estático, e ele foi rápido, então é um método de posicionamento relativo estático rápido. Por quê? Porque eu vou ficar apenas 20 minutos em cada ponto, ele me atendia a precisão almejada para os marcos de divisa vértice tipo M, né, que era o que a legislação na época classificava. E aí nós temos aqui uma linha de divisa com um córrego, né, onde foi efetuado um posicionamento relativo cinemático, ou seja, foi caminhado ao longo dessa divisa, e posteriormente os dados foram processados com essa estação base. Vale lembrar que no caso do posicionamento relativo cinemático, o recomendado é que se fique parado durante um tempo para se fazer a inicialização, o gravar os dados para pós-processar e depois efetuar o caminhamento. Bom, nesse caso aqui agora nós vamos diretamente começar a falar das constelações. A constelação que nós temos inicialmente é a constelação GPS. A constelação GPS é essa aqui, que são 6 planos orbitais, onde em cada plano a constelação básica era composta por 4 satélites, e essa distribuição aqui permitia que em qualquer lugar do mundo você recebesse o sinal de pelo menos 4 satélites, de forma que eu pudesse determinar as coordenadas tridimensionais do ponto e mais o problema do tempo, já que o nosso receptor é de quartzo, eu tenho que mais uma incógnita. A constelação GPS ela ficou operacional em 1994, com 24 satélites em órbita, e só foi declarada operacional em 1995. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os satélites GPS e algumas características deles. Nós temos, na verdade, os satélites são 24, mas eles não foram lançados todos de uma vez só. Eles foram lançados em blocos, ou seja, eu tive o bloco 2A, 2R, 2RM, 2F e 3, que é o futuro, onde cada bloco desses tem um número de satélites que pode ainda estar em órbita, ou como o bloco 2A, que não tem nenhum em órbita. O que diferem esses satélites? Eles têm sinais diferentes. Então, começou só com a onda portadora L1, com a onda portadora L2 e os códigos CA e código P. Posteriormente, a gente vê que permanecem esses sinais e começam a ser enviados novos sinais para os usuários, que vão melhorar a questão do posicionamento. Também nós temos uma melhoria na questão dos relógios on-board, né? Vai evoluindo, o número de relógios aumenta, o tipo do relógio. Por exemplo, no início era só rubídio, passou a ser césio e rubídio, depois agora nós temos para o futuro aí com maser de hidrogênio. Bem como a gente observa aqui nas fotos, que são os satélites com seus blocos, a gente observa que há uma modificação no design dos satélites, tamanho do painel solar, alguns já têm essa telemetria, que permitem a comunicação entre satélites, então isso melhorou a questão de posicionamento deles na órbita, né? Então tem uma autonomia maior. E aí você vê também que, claro, vai mudando esse design para aprimorar o sistema. Então, nós temos essas constelações, hoje temos satélites em órbita da constelação do bloco 2R, do 2RM, do 2F, e do bloco 3 é o que está em desenvolvimento e que no futuro vai começar o seu lançamento. Então, aqui vocês têm essa noção dos satélites GPS. A constelação GLONASS,
ela é uma constelação que já foi planejada um pouquinho diferente. Lembrem que é uma constelação russa, né? Ela foi planejada para ter apenas 3 planos orbitais, onde em cada órbita temos 10 satélites. Ele foi declarado operacional em 2011, né? Mas na verdade esse sistema esteve operacional antes do GPS, ou praticamente na mesma data. Mas como os satélites têm uma vida útil menor do que tinha o do GPS, então eles entraram, o sistema chegou aos 24, teve uma decadência grande, e a Rússia não conseguiu repor os satélites. Então depois eles tiveram uma recuperação no sistema, e ele hoje está declarado operacional desde 2011 novamente. Tá? A constelação Beidou é uma constelação chinesa, onde ela tem aqui os satélites que compõem essa constelação para você poder navegar. Vale lembrar que eu esqueci de comentar que tanto o GPS, o GLONASS e o Beidou, eles são todos, essa constelação principal, são de satélites de órbitas médias. Mas a chinesa ainda ela inclui satélites geoestacionários, né, e geossíncrono. Então nós temos aqui satélite que descreve órbita em torno do Equador, e outros com outras órbitas, né, o satélite geoestacionário, de forma que eles, além de terem o posicionamento para você receber as informações, eles também podem transmitir informações para os usuários em terra. Então, ele permite também que seja feito um sistema em tempo real, utilizando o satélite geoestacionário como meio de comunicação. Então, existem mais satélites em órbitas altas e em órbitas médias. E a constelação Galileu, que é uma constelação da comunidade europeia, é um sistema não militar, né? Os outros 3 têm a sua parcela militar, que também o design da constelação também são 3 planos orbitais, sendo que em cada plano também é previsto 10 satélites. A forma dos satélites são essas aqui, sempre com painéis solares, transmissão, possibilidade de telemetria entre os satélites. Então, existe uma grande característica, eles são mais ou menos similares, mas com formatos e capacidades um pouquinho diferentes. Mas todos vão enviar sinais. O que a gente tem aqui? Uma tabela que resume essa característica dos sistemas, né? Navistar, GPS, GLONASS, Galileu e Beidou, onde vocês veem o número de satélites. Observa-se bem que os satélites GPS, GLONASS, Galileu e essa constelação Beidou são satélites de órbitas médias, por isso está escrito os MEOs aqui. Existem no Beidou 5 satélites geoestacionários e existem 3 satélites de órbita geoestacionária. Então, todos esses sistemas, ou esses sistemas de posicionamento por satélite, os que estão na órbita média estão em torno de 20 mil. Então, observa-se aqui que o GPS está em 20.200, o GLONASS 19.100, o Galileu um pouco acima do GPS, o Beidou está entre o Galileu e o GPS. Então, todos estão numa mesma altura orbital, praticamente, né? Quantos planos são cada um? Então, a gente viu que o único que está dividido em 6 planos é o GPS. O GLONASS, o Galileu e o Beidou, todos têm 3 planos orbitais. Muda, então, um pouco a inclinação da órbita em relação ao plano do Equador, mas todos estão aí entre 55 e 65 graus. Aí cada um deles tem seu próprio sistema de referência. Por quê? Porque o lançamento do satélite é feito em relação ao sistema de referência, porque a posição dele no espaço vai ser conhecida nesse sistema. Então, cada um deles tem um sistema de referência diferente. Temos períodos orbitais um pouco distintos em função da inclinação da órbita. E o tipo de modulação de sinal também muda, se bem que a maioria está modulado pelo código, como o GPS, atualmente o GLONASS e o Galileu, e só o Beidou que é modulado aí por quadratura e fase. E os serviços desde quando estão disponíveis. Então, a gente vê que o mais antigo é o GPS, o GLONASS, que esteve disponível em 1982, mas depois teve o período de decadência e voltou a ter seus serviços em novembro de 2014. E os demais são sistemas novos, né, mais novos do que os anteriores. Neste slide aqui, vocês podem verificar a precisão dos sistemas que GNSS. Então, a gente percebe que o GPS, hoje ele é um misto de militar e civil, ele possibilita precisão tridimensional de 10 a 20 metros. O GLONASS é um sistema militar que possibilita 10 a 20 metros.
O Galileu tem duas partes, uma parte para o público civil, que é nós, de 3 a 5 metros, e uma parte que ele vai comercializar, ou seja, você vai ter que pagar para usar, então é menor que 1 metro essa precisão. E o Beidou, que possibilita para nós civis uma precisão de 10 metros e para os militares de 0,1 metros. É claro que essa precisão aqui prevista, ela é mais com base na constelação básica, ou seja, 24 satélites, 30, né, 27 e assim por diante. Frequências e sinais. Então, todos eles enviam sinais que estão mais ou menos na mesma frequência. Podemos dizer que eles, quando trabalham com onda portadora, que é L1, L2, né, L5, essa frequência é da ordem de gigahertz, né, 1 GHz, 1.5 GHz e assim por diante. E quando eles trabalham com os códigos, é na frequência de megahertz. Então, os códigos têm uma frequência menor do que as ondas portadoras. E todos eles têm aí diferentes sinais, né, que possibilitam você determinar sua posição na superfície. Nesse slide, nós percebemos, por exemplo, como está a distribuição de todas essas constelações no espaço. Então, aqui foi feito um skyplot para a cidade de Curitiba, então vocês estariam no ponto central, para o dia 11 de junho de 2021, certo? E aí foi entrado com as coordenadas de determinada posição dos satélites para essa cidade. Então, nós observamos para o dia que nós fizemos o skyplot, que é a distribuição desses satélites no espaço, nós verificamos 31 satélites operacionais com o GPS, 23 com o GLONASS, 20 com o Galileu, 48 com o Beidou e 4 com o QGSS. Vale lembrar que, claro, que eu não vou estar vendo aqui os 31 satélites GPS, porque os satélites GPS, pela órbita, vocês têm mais ou menos 12 horas acima do horizonte e 12 horas abaixo do horizonte. Mas essa seria a distribuição dos satélites para as 24 horas do dia, nesse ponto que nós instalamos vamos dizer, teríamos instalado o equipamento. Os verdes são o GPS, os vermelhinhos o GLONASS, o azul é o Galileu, o amarelo é o Beidou e o azul roxo é QGSS. Então, você tem aí toda a distribuição de como estaria a constelação para Curitiba nesse dia do ano. Então, veja que vocês têm hoje, quando a gente trabalha com o sistema GNSS, vocês têm uma superabundância de satélites, isso para um instante de tempo, né? Quer dizer, se eu imaginar que o satélite em cada posição dessa da bolinha, seria num instante de tempo, eu estaria recebendo informação de todos esses satélites. E nós podemos também perceber que nós temos, claro, muito mais visibilidade do GPS e GLONASS, Galileu, que ainda não está FOC, não está na operacional, e o Beidou, que tem menos, claro, porque os sistemas como o Beidou são às vezes mais desenvolvidos para atender umas certas regiões, mas todos eles são possíveis de nós recebermos as informações aqui em Curitiba. Bom, o que na verdade o satélite manda? Ele manda aqueles sinais, mas o que é medido, o que é observável fundamental? É o tempo que o sinal levou para sair do satélite e chegar até nós na superfície da Terra. Se vocês lembrarem da equação básica, nós temos que distância igual ao tempo vezes a velocidade de propagação no meio. Então, essa distância do satélite até nós, é o que nos interessa, vai ser igual ao tempo que o sinal levou para sair do satélite e chegar até nós, vezes a velocidade de propagação no vácuo. Então, nós simplesmente essa equação. O problema é que ele manda várias informações. Algumas têm mais precisão, outras menos, porque umas têm mais ruído, outras menos. Mas eu consigo medir essa distância. Só que essa distância, ela vai ser eivada de erros, porque o sinal vai atravessar, por exemplo, camadas da atmosfera. Vai existir um problema que eu estou mandando o sinal dessa posição, que é onde eu estou imaginando que o meu satélite está, e naquele instante de tempo ele poderia estar em outra posição, então eu tenho um erro de órbita. Eu tenho o problema de sincronismo do relógio dos satélites com o tempo GPS, a mesma coisa com o nosso receptor aqui. Então, existem vários erros que atuam no sistema que vão gerar aqui o que a gente pode chamar de pseudodistância. Então, eu estou medindo a pseudodistância que separa o satélite até mim. Esses sinais, eles são gerados por um oscilador. Existem, na verdade, 3, 4 relógios atômicos dentro dos satélites, que são compostos por osciladores de césio, rubídio, hoje até por Maser de hidrogênio.
Esses osciladores eles estão numa frequência fundamental de 10,23 MHz, e à medida que eles são multiplicados por algumas constantes, eles fornecem os demais sinais. Então vejam que a frequência fundamental pode se decompor em L1, L2, L5, que são as frequências de ordem de gigahertz, e os códigos, por exemplo, no caso do GPS, o código CA, o código P, o código C que vem na L2, o código C que vem na L5 e assim por diante. Também junto com a informação essas medidas que eu tenho dos sinais, e vai vir a mensagem de navegação, ou seja, aonde estão os satélites ou aonde devem estar os satélites no instante que eu estou fazendo a minha observação. É muito importante, porque se eu sei onde estão os satélites, eu consigo determinar a minha posição na superfície da Terra. Por isso que rapidamente o receptor consegue calcular sua posição, porque vem a informação de onde estão os satélites e os sinais são medidos. Então, logo determina as coordenadas do ponto. Aqui nós temos, por exemplo, alguns receptores de navegação, que talvez os senhores conheçam, da geração Garmin, Magellan, onde eu tenho antenas em posições diferentes. Por exemplo, essa é a antena que recebe o sinal. Aqui está internamente a antena que recebe o sinal. Essa é a antena, aqui também. Então, todos eles vão estar recebendo esse sinal, ou seja, a onda portadora L1 modulada pelo código CA. Então, está chegando desse jeito. O que acontece com esse receptor é que ele usa apenas o código CA para determinar, te fornecer a posição que ele calcula instantaneamente. Então, o sinal chega na antena, ele pega a informação do código CA e da mensagem de navegação, calcula a posição e te dá aqui no visor. A característica desses receptores é que eles não armazenam dados brutos medidos, e sim simplesmente eles podem armazenar coordenada instantânea, que é medida, e que a gente sabe aí, como tem uma tabela que eu mostrei, que ficaria entre 10 a 20 metros tridimensionalmente. Também o mesmo acontece com os receptores que estão nos celulares, os receptores que estão nos veículos, também tem a mesma característica, recebem essa informação, mas utilizam apenas para calcular a coordenada instantânea, o código CA e a mensagem de navegação. Hoje nós já temos alguns celulares que possibilitam armazenar informação bruta para depois você possa processar, mas é só algumas gerações. E os receptores geodésicos, que são alguns modelos que vocês veem aqui, onde alguns têm a antena que recebe a informação separada dos receptores. Então aqui eu tenho receptor, aqui eu tenho antena, receptor, antena, ou antena-receptor, desculpem, antena-receptor, antena-receptor, e eu tenho aqueles que são um conjunto, ou seja, eu tenho o meu receptor e sobre ele uma antena GNSS, a mesma coisa aqui, receptor e antena. Esses receptores possibilitam o armazenamento dos dados brutos, quer dizer, aqueles que eu vou ter para pós-processar no escritório, bem como alguns já vêm com a possibilidade de você usar telemetria, usar transmissão de dados. Então, eu vou enviar, se eu fizer um tempo real, eu consigo mandar as correções diferenciais por essa antena para uma estação móvel. A mesma coisa acontece com alguns que têm a possibilidade ainda, como o Leica 1200, de eu associar ele a um rádio de comunicação e ele também faz a função RTK. Então, cada receptor pode trabalhar só com GPS, GPS GLONASS Galileu, depende. E o que muda aqui é a questão de custo, né, de geração, quantos canais ele tem e se ele faz ou não tempo real. Então, são características que eu posso ter nos receptores geodésicos. Como eu falei para vocês, aquela distância, chamada de pseudodistância, ela é afetada por erros. Quais? Estados dos relógios, órbitas dos satélites, propagação do sinal da atmosfera, centro de fase da antena e multicaminho. Esses são os principais, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, por exemplo, quando o sinal sai do satélite para chegar até vocês, esse sinal sofre, por exemplo, ao atravessar uma camada específica da superfície da Terra, ele sofre atraso ionosférico e atraso troposférico. Depois, existe um erro de órbita, porque eu estou recebendo a informação de onde está o satélite, mas pode haver um pequeno erro, houve uma explosão solar e esse satélite está um pouco deslocado da sua posição original, então a gente chama de erro de órbita. Outra coisa são as tendências instrumentais, né? Os relógios, o problema de sincronismo do relógio deste satélite com relação ao tempo GPS. A questão também do sincronismo do relógio do receptor em relação ao tempo GPS. Então, todos esses erros que autuam, aqui só tem alguns, né?
eles provocam um erro na medida, por isso a gente considera aí pseudodistância. E por isso que quando eu uso apenas essa medida em tempo real para 4 satélites e calculo a posição, os erros que eu tenho aqui vão acarretar um erro total na medida dessas distâncias, e aí eu consigo propagar isso para a superfície da Terra. Então, para ter melhor precisão, é claro, eu preciso armazenar essa distância e processar esses dados corrigindo. Vale a pena destacar a troposfera, então a troposfera é um meio eletronicamente neutro, não dispersivo, e ele tem uma massa, 75% da massa atmosférica e 99% do vapor de água. Então, os principais, o maior efeito que a troposfera causa é o atraso zenital troposférico. A gente vê aqui nessa figura, por exemplo, por que eu falo para vocês que utilizem no campo uma máscara de 10 graus? Porque se nós olharmos esse gráfico, nós vemos aqui satélites que estão no plano do horizonte e satélites que estão a 90 graus de nós, ou seja, no zênite. Quando o satélite está muito próximo do horizonte, a variação da refração troposférica é muito alta. Vejam que aqui é da ordem de 100 metros, aqui nós temos a unidade. Então, nós usamos uma máscara de 10 graus para já minimizar esse problema no instante da coleta dos dados. E, claro, se eu estiver trabalhando com um PP, um posicionamento por ponto, seria interessante, com um RTK, que eu não estivesse utilizando a informação dessas informações para calcular a posição na hora da ocupação do ponto. Então, nós usamos sempre uma máscara de 10 graus, de forma que eu tenho aqui menor variação da refração troposférica para os satélites que estão de 10 graus acima do horizonte até 90 graus. A ionosfera é um outro erro, né? Nós temos aqui, por exemplo, nós sabemos que a ionosfera ela é composta por íons e elétrons, e eles têm anos de maior atividade e menor atividade. E eles conseguem afetar totalmente a propagação de ondas de rádio, né? Tanto as ondas de rádio terrestre quanto as ondas de rádio que nós recebemos do satélite GNSS. E é importante destacar que o Brasil ainda tem um grande efeito aqui no equador geomagnético. Então, o Brasil, se vocês olharem esse gráfico, a gente percebe que o conteúdo total de elétrons que passa pela área da região equatorial, ele é muito alto. Então, esse efeito, ele provoca aceleração e retardo das ondas portadoras, acarretando erros, na determinação das coordenadas dos pontos. Para isso, é claro, existem modelos matemáticos, mas em anos de grande atividade ionosférica, que a cada 10 anos, nós temos que usar também analisar outras questões quanto ao horário do dia. Então, conforme o local da superfície da Terra, dá para ver pela figura, eu tenho mais ou menos atividade, conteúdo total de elétrons atuando no posicionamento. Tá? Esse é um dos exemplos da ionosfera. E o multicaminho é aquele que o sinal indireto, ou seja, saiu um sinal do satélite, chegou à tua antena GPS. Mas eu posso ter um sinal de satélite que vai bater numa edificação e chegar indiretamente à antena, ou na superfície da água, que sempre é um espelho, como eu coloquei aqui. Aqui existia um satélite que ele, ao bater na superfície da água, provavelmente vai refletir uma parte do sinal para a tua antena. Então, nós temos aqui que esse sinal indireto, ele afeta a medida direta. E aí ele superpõe sinais, prejudicando o posicionamento. Esse posicionamento, dependendo do grau do efeito do multicaminho, ele pode gerar erros de metros aqui na posição do ponto. O que eu posso fazer para minimizar? É usar antenas que tenham uma aba mais larga, ou estejam mais preparadas para o efeito do multicaminho, ou o que a gente desenvolveu para nós nos nossos levantamentos hidrográficos desenvolvidos no Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia, é um material isolante que fica abaixo da antena e ele dissipa, ou ele não deixa que esse sinal indireto chegue diretamente na antena. Então, um modo de você minimizar o efeito do multicaminho. E o centro de fase da antena, que é um erro de menos grau do que os demais, só que ele afeta quando eu quero fazer, por exemplo, um monitoramento de estruturas, ou se eu quero fazer uma determinação de coordenadas geodésicas de marcos de alta precisão, eu teria que ter sempre as minhas antenas orientadas para o norte, porque a antena ela tem pontos de referência como o RP, o centro de fase médio, e essa variação que existe do centro de fase. E esses parâmetros eles são definidos pelo construtor quando as antenas foram fabricadas e definidas em relação ao norte. Então, o certo é nós
orientarmos a antena para o norte. Também outra forma de minimizar esse erro seria utilizar os valores médios que nós temos para cada modelo de antena lá no site do IGS, onde vem essa informação aqui, que é esse vetor que se chama PCO, e nós temos a informação dos PCVs. Ou você calibrar suas antenas e ter seus valores próprios, ou seja, que é daquela antena, não é só do modelo, ela é da própria antena. E para isso nós implantamos na Universidade Federal do Paraná uma base de calibração de antenas GNSS, onde nós conseguimos determinar o valor de uma antena, o valor próprio dos parâmetros dela, em relação a uma antena, por exemplo, super estável, já calibrada absolutamente. Os erros que ao não emprego de valores médios ou próprios da calibração de antenas, ele pode acarretar erro da ordem de centímetros no posicionamento. Bom, aí para finalizar, vamos falar um pouquinho da classificação que eu falei lá no início. Então, é quanto ao estado da antena, ela pode estar estática, como nós temos aqui, parada, coletando os dados, ou eu posso ter uma antena em movimento, como eu mostrei para vocês a linha de costa, onde cada um desses senhores está carregando uma antena, porque aqui o objetivo era testar vários métodos de posicionamento para determinar a linha de costa. Então, eu estou parada, estática, né, em repouso, ou estou em movimento, que é um método cinemático. E uma outra classificação que eu acho que é importante é sempre pensar assim, o método de posicionamento que eu estou aplicando é em tempo real ou eu vou querer pós-processar os dados? Se for tempo real, eu posso pensar simplesmente no posicionamento por ponto, que seria o absoluto, com erro de metros, ou trabalhar com sistemas RTK, de GPS, que é linha de base, ou trabalhar em rede, que existem alguns sistemas que trabalham em rede. Ou eu posso processar meus dados, então eu posso pensar no posicionamento por ponto preciso, que seria nada mais do que o posicionamento por ponto mais armazenando dados brutos de forma a pós-processar os dados, e os relativos, que seria determinar a coordenada de um ponto em relação a outro ponto de coordenadas conhecidas. Na parte 2, agora, os senhores verão isso mais detalhadamente com o professor Paulo. Aí vocês têm várias referências que foram utilizadas e que podem fornecer a vocês mais informações sobre o tema. Então agora eu finalizo aqui para que vocês possam partir para a parte 2 com o professor Paulo Sérgio. Muito obrigado, bom dia a todos e espero que tenham aproveitado e adquirido conhecimentos na temática. Um abraço.